Olá, povo de Deus! E aí, como é que vocês estão, minha gente? Quase 8 horas da noite aí. Chegamos ao nosso 20 de 20 e eu já convido você a vir ser rema junto com a gente e vem fazer parte desse jejum, vem jejuar junto com a gente, porque grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Grandes coisas Deus está por fazer na sua vida. E o Senhor começa a mexer nas nossas estruturas, o Senhor começa a mexer nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e isso é bom. Às vezes não é tão bom, mas é bom, o resultado é bom. Então já aproveita que você está entrando aí. Seja muito bem-vindo para a nossa live de jejum. Hoje, 20 de 40. Ó, metade. E você não pode deixar de mandar esse avião para todo mundo que você conhece. Então já comece mandando esse avião para todo mundo que você conhece e comece a abrir o seu coração para a nossa reflexão 20 de 40. Seja muito bem-vindo à nossa live, seja muito bem-vindo a esse momento de jejum. Tô jejuando para quê? Você que tá chegando aqui agora, essa live de jejum para quê? Para nós vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. E você precisa sacudir a poeira, precisa agir, correr atrás de viver esse propósito, porque senão ele não vai acontecer. Então, esse jejum é para você que quer sacudir a poeira, terminar o ano de 2020 de uma maneira diferente, começar 2021 no recomeço do Senhor. Então, minha gente, se você começou do meio, tá chegando agora, aproveita e entra lá no IGTV e acesse desde 1 de 40 e comece esse jejum. Porque eu tenho certeza que coisas incríveis vão acontecer na sua vida, está acontecendo nas nossas vidas. Deus está mexendo com as nossas estruturas, Deus está mexendo com as situações da nossa vida e Ele está fazendo isso porque Ele tem um grande plano, um grande projeto, um grande propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Então, abra o seu coração e não permita que o inferno diga para você que você não é nada, que você não pode nada, que as coisas simplesmente não têm nenhum tipo de sentido na tua vida. Não permita isso, porque Deus, ele tem um plano extraordinário para fazer com que você reflita a glória dele na terra, e isso é incrível. Arrasta esse avião aí, bora lá em Mateus capítulo 8. Hoje nós vamos ler sobre Mateus, sobre Jesus, né? Em Mateus capítulo 8, corre lá. Enquanto você está abrindo a Bíblia, enquanto você está abrindo aí no seu celular esse texto bíblico, já arrasta esse aviãozinho também para todo mundo, para que ninguém perca a oportunidade de ouvir essa mensagem de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 23, diz o seguinte: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salve-nos, nós vamos morrer. Entenda uma coisa, minha gente. Por que será que no barco de Jesus tem que ter essa tempestade? Será que não tem um outro jeito da gente enfrentar as circunstâncias que nós estamos enfrentando, não? E é justamente o tema do 2020 hoje. Existe uma outra maneira de enfrentarmos o que estamos enfrentando. Não necessariamente a maneira como nós enfrentamos as situações da nossa vida são as melhores. E muitas vezes a nossa falta de olhar para Jesus nos faz enfrentar da pior maneira possível as coisas que nós estamos enfrentando neste momento. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, nesse tempo de 20 dias que nós estamos aqui jejuando, conversando, refletindo, orando, é:
Você tem permitido que Deus assuma o lugar dele na tua vida? Descobrir a nossa identidade em Deus, descobrir o plano de Deus para a nossa vida tem tudo a ver com descobrir também qual que é o lugar de Deus na nossa vida. O que ele representa para nós na nossa vida? Qual a importância de Jesus na nossa vida? Se hoje tirar Jesus de você, o que te sobrou? A vida, ela precisa encontrar um espaço para Deus em nós. Senão nós não vamos conseguir romper ou sair fora daquela mesma coisa de todo dia, tentar encontrar um sentido, tentar encontrar uma felicidade, tentar encontrar um caminho, tentar encontrar qualquer coisa que venha suprir sua própria vida. O que eu estou querendo dizer é que nesse processo de jejum, Deus está recolocando as coisas no seu devido lugar dentro de você, dentro de mim. E nesse 2020, a primeira pergunta que Deus faz para nós é: você sabe qual é o meu lugar na sua vida? A importância que Deus tem na sua vida? Qual é a importância do plano de Deus para a sua vida? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas é necessário pensar. Qual sentido a tua vida tem se você tirar Deus? O que sobra? O que realmente é importante nessa terra? O que você vai poder fazer nesses 80 anos que você vai viver, 90 anos no máximo? Quem vai ser você? Você só vai passar como um chuchu na terra? Uma pessoa que nasceu, que trabalhou, que teve filhos, que teve netos, que fez uma coisa ou outra? Quem é você? O que você espera? Nós precisamos abrir o nosso coração para entender que as pessoas que vão viver o propósito de Deus são aquelas pessoas que não veem sentido na vida sem a ação de Deus. São pessoas que querem realizar algo além de levantar, comer, trabalhar, pagar conta, ter uma família e dormir. Quem é Deus na tua vida? Existem dois tipos de pessoas nesse texto de Mateus. As pessoas que enfrentam a vida sem Jesus e as pessoas que enfrentam a vida com Jesus. As pessoas que reconhecem a importância da voz de Jesus no seu barco e as pessoas que não conseguem reconhecer a importância da voz de Jesus dentro do seu barco. Se você quer viver o plano de Deus para a sua vida, você precisa, e eu preciso aprender a reconhecer a importância da voz de Jesus dentro do nosso barco. Jesus precisa falar dentro do nosso barco. Jesus precisa ter voz ativa dentro da nossa vida. Porque a maioria dos cristãos não permitem uma voz ativa de Deus dentro das suas vidas. Eles já chegam dessa maneira. De repente veio uma grande tempestade violenta sobre o barco. E Jesus dormia. Muitas vezes Deus se faz calado. Muitas vezes o silêncio de Deus é algo, vou dizer assim, essa frase que vai ficar fácil. Muitas vezes o silêncio de Deus é gritante. Você quer que ele fale e ele não fala. E ele não vai falar até que você mostre para ele qual é a importância da voz dele. Deus não vai falar simplesmente porque ele está no barco. Deus não vai interferir na nossa vida simplesmente porque a gente aceitou a Jesus, porque a gente vai na igreja de vez em quando, porque a gente virou crente. A voz de Deus, ela tem que ser extraída. E muitas vezes as tempestades virão ao nosso redor. E nós vamos precisar demonstrar a importância da voz de Deus na nossa vida para o próprio Deus. A maneira como nós escolhemos passar pelas circunstâncias vão deixar claro para Deus se a voz dele é importante ou não para nós. Então, se nós estamos simplesmente envolvidos no nosso problema, se nós estamos simplesmente envolvidos pelas situações, estamos sendo tomados pelos temores, pelas circunstâncias, pelas palavras, pelos sentimentos e não recorremos a Deus para extrair dele a sua voz ativa, então nós não vamos conseguir viver o plano de Deus
para aquela coisa, para aquela circunstância, para aquela fase, para aquele momento da nossa vida. No nosso 20 de 40, Deus quer nos ensinar algo muito importante. Você e eu precisamos compreender e resgatar dentro de nós onde Deus está na nossa vida, onde Deus está no nosso barco e qual é a importância da sua voz, do som da sua voz para nós. Porque aqueles homens disseram assim: Senhor, salve-nos, porque vamos morrer. Naquele momento, aqueles homens estavam demonstrando para Jesus a importância da voz ativa de Jesus naquele barco. Que eles sabiam que Jesus interferiria. Eles sabiam que Jesus não permitiria que eles fossem ao óbito. Eles sabiam que se Jesus se levantasse, então tudo mudaria. E nós precisamos ter isso dentro de nós. Porque viver o propósito de Deus, viver o plano de Deus para a nossa vida vai exigir que nós saibamos qual é o peso da voz de Deus. E muitas vezes Deus vai se calar, para que você abra a boca no trombone e comece a clamar, pedindo a Ele que Ele fale, pedindo a Ele que Ele se mostre, pedindo a Ele que Ele se demonstre para você em glória, em poder. Então, muitas vezes, quando Deus se calar, não é simplesmente para você virar as costas e começar a viver as coisas como, Deus está quieto, então não vou fazer nada. Não, eu vou clamar, porque eu preciso extrair a voz de Deus, porque a importância dessa voz para mim é muito importante. Então, eu fiz aqui uma redundância na importância da voz para mim, mas vamos lá. Gente, quanto a presença de Deus é de fato importante para você? Essa é a grande pergunta do 20 de 40. Quanto o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer, pesa na sua vida, no seu barco? Ou deixa, vamos morrer, o que vai fazer? Não, quanto é importante, porque vai chegar momentos, está chegando esse momento, talvez já chegou esse momento na sua vida em que Deus está calado, esperando você bater na porta e dizer: Senhor, fala. Porque a tua voz é importante demais. Eu preciso que o Senhor fale. Interessante é que a resposta de Jesus é: por que vocês estão com medo? Vocês não sabem quem eu sou? Vai ver que coisas incríveis vão acontecer. É muito interessante quando Jesus fala isso para as pessoas. Nossa, como a sua fé é pequena. Mas ainda bem que você me chamou. Porque você vai aumentar a sua fé agora. Nós precisamos aprender que em momentos de crise de identidade, crise na família, crise no trabalho, Deus está simplesmente fazendo com que você comece a invocá-lo e a pedir que Ele fale. Eu quero te ouvir, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu preciso saber o que o Senhor vai fazer. A pergunta do 20 de 40, qual a importância de Deus no teu barco? Qual a importância da voz de Deus no teu barco? Minha gente, Jesus se levantou e fez o quê? Repreendeu. Sabe aqueles problemas que parece que não tem fim? Aquele problema que você fala assim: meu Deus, o fim é o fim. Quando a gente para de se debater e vai procurar a voz de Deus, entrega a situação e fala: Deus, eu tô sentindo isso, eu tô pensando isso, eu tô passando por isso. Quando você entrega para Deus, Ele simplesmente se levanta e fala: agora acabou, Satanás. Ele tem o poder de controlar aquilo que traz descontrole na tua vida. Mas ele precisa ter importância, ele precisa ter voz ativa dentro de nós. Então saiba qual é a importância da voz de Deus, porque às vezes a gente vai nutrindo tanto sentimento, a gente vai nutrindo tanto problema, tanto passado, tanta dor, tanto questionamento, e não procura Deus, e não chega para Deus e fala: Deus, fala alguma coisa. Porque quando Deus fala, Ele controla o que descontrola a nossa vida. É incrível como que Deus é poderoso.
para nos trazer de volta ao eixo. Poucas palavras de Deus nos trazem de volta ao eixo. Então, quem sabe Deus está tratando a sua identidade, Deus está tratando a sua vida para te levar a viver coisas grandiosas. Mas o diabo começou a trazer circunstâncias, pensamentos, sentimentos que te tiraram do eixo. E o Senhor está dizendo assim, fala comigo. Chama a minha voz. Porque quando você fizer isso, eu vou te colocar de volta no eixo. É assim que funciona para quem vai viver o plano de Deus. Ele nos coloca no eixo todos os dias. Ele é o ajuste, ele é a força, ele é a fortaleza. E nós precisamos aprender a recorrer a Deus, porque senão nós vamos fracassar. Quem não recorre a Deus e se acumula de tantos sentimentos, de tantas coisas, vai fracassar. E o Senhor quer te ensinar que Ele precisa ter uma importância violenta na tua vida. A voz de Deus precisa ter voz ativa na tua vida. E não os sentimentos, não as tentações, não os problemas, mas a voz de Deus. O interessante é que ainda os discípulos ficaram admirados e disseram, quem é este homem? Como ele consegue fazer isso? Porque até os ventos, o mar, lhe obedecem. Deixa eu te dizer uma coisa, os problemas da tua casa obedecem a Deus. Seus problemas emocionais, psicológicos, sentimentais, físicos, obedecem a Deus. As coisas que a gente não consegue controlar, obedecem a Deus. As coisas de fora obedecem a Deus. As pressões de fora obedecem a Deus. Todas as circunstâncias obedecem a Deus. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Porque o diabo muitas vezes vai querer nos fazer esquecer que basta uma palavra de Deus para que todas as coisas encontrem o seu devido lugar. Então, se hoje você está se sentindo desajustado, sabe o que está faltando? Você bater na porta do trono e falar, Deus, tô morrendo. E ele olhar e falar, você ainda não tem muita fé, né, filho? Não preocupa, não. Você não precisa ficar com medo, não. E não é uma bronca. É tipo assim, você vai ver o que vai acontecer. Diga pra mim qual é o teu problema. Que eu vou dar uma palavra agora pra você. Eu vou ajustar tua vida agora. Deus quer ajustar os teus sentimentos. Deus quer ajustar os teus caminhos. Deus quer ajustar os teus sonhos. A tua casa, a tua família, não é só agora. Deus quer te ensinar esse princípio. Para que em todas as circunstâncias da sua vida, você se lembre da importância da voz de Deus ativa. Em vez de ficar procurando o conselho das pessoas, o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem, o que as pessoas isso, o que as pessoas aquilo, é simplesmente bate lá na porta do trono e diga, Senhor, fala! Porque quando o Senhor fala, tudo encontra o seu lugar. O vento para. Tudo é obrigado a te obedecer. O que estava bagunçado dentro da gente se aquieta. O que estava precisando ser curado é curado. Deus quer te ensinar que a voz dele precisa ser ativa na tua vida todos os dias. E assim nós vamos conseguir prosseguir em viver uma vida debaixo do projeto de Deus para nós. Sem estarmos aprisionados a medos, a circunstâncias, a palavras, a qualquer coisa. Quem sabe o diabo está tentando apagar o brilho da tua vida. E Deus está dizendo para você, clama que eu vou te botar de novo no eixo. Clama que eu vou te colocar de novo ajustado, alinhado. Eu vou te dar força, eu vou te revigorar, eu vou te levantar, você vai dar a volta por cima. Essa circunstância não tem poder porque eu estou no barco. Lembra que Jesus está no barco. Não é você que está no comando. Quem está no comando é Ele. Mas Ele vai ficar quietinho. Ele vai ficar quietinho esperando que você diga para Ele, Jesus, eu sei a importância da tua voz na minha vida. Então vem aqui e fala. Deus não vai ultrapassar esse limite seu. Ele vai ficar quieto até que você diga para Ele, eu sei a importância do que o Senhor fala, de como o Senhor fala.
Então, por favor, Pai, levanta a tua voz e fala sobre a minha vida. Se você fizer isso, Deus vai colocar a tua vida no eixo. Deus vai colocar os teus sentimentos, o teu coração, toda a tua história no eixo. Porque às vezes o diabo bagunça tudo em nós para não permitir que a gente prossiga. O diabo não quer que você siga em frente. Você está chegando perto do teu milagre e o diabo não quer, ele quer te desmotivar, ele quer te parar, ele vai usar coisas para te parar e você precisa dizer, Senhor, me coloca de novo no eixo para que eu possa seguir em frente, para que eu possa vencer. E hoje é essa a palavra do nosso jejum. Peça a Deus que Deus fale. Não fica guardando coisas, não. Chega para ele, joga tudo no trono e diga, Senhor, eu tô sentindo isso, eu tô passando por isso, eu tô pensando isso, tem tanta coisa vindo sobre a minha vida, eu tô me sentindo desajustado, eu não tô conseguindo nem pensar direito, eu não tô conseguindo fazer nada direito, me ajuda. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te colocar no eixo. E você vai prosseguir em conhecer o propósito de Deus para sua vida. Faça isso todas as vezes que você sentir que tem alguma coisa errada acontecendo com você. Faça isso todas as vezes que você estiver encarando uma situação. Escolha a melhor maneira de encarar. Chama o capitão. Chama o capitão. Ele vai ficar, ó, quietinho, esperando você dizer em voz alta na tua vida. Quem vai falar é Deus. Quem vai agir é Deus. E quando você fizer isso, Ele vai te mostrar que a tua fé vai aumentar. Deixa Deus te mostrar o que tem do outro lado. O que tem do outro lado. Você vai chegar do outro lado e você vai vencer. Amém, minha gente? Então, se tem coisa desajustada aí dentro de você, se o diabo está tentando te paralisar, se você está entristecido, se você está cansado, se você está enfrentando um monte de problema na tua casa, com teus filhos, teu marido, no teu ministério, no teu dia a dia, no teu trabalho, para agora e fala, Deus, eu preciso que o Senhor fale. Eu preciso que o Senhor se levante, porque hoje a pergunta do jejum, eu entendi. Qual que é a pergunta do jejum? Qual que é a importância da voz de Deus na tua vida? Deixa bem claro para o trono de Deus e para o inferno inteiro que a voz dele é importante para você. Sabe o que acontece? Tudo que parecia que não tinha solução entra no eixo. Tudo que estava bagunçado. Respira fundo e se alivia. Tira um momento de oração hoje à noite para você falar para Jesus. Fala sobre a minha vida, para a minha vida, para os ventos da minha vida, porque a tua voz encontra um lugar de poder dentro de mim e eu recebo o poder dessa voz sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu tenho certeza que hoje, antes mesmo de você dormir, você vai dormir completamente diferente. Você vai se colocar com uma pessoa completamente diferente, porque Jesus vai te colocar no eixo. Hoje, Jesus vai te colocar no eixo. Eu tenho certeza disso, porque quando alguém levanta e pede para ele falar, ele fala. E ele fala com poder e com autoridade. Então, não deixe o diabo fazer você desistir. Você chegou no meio. Toda vez que a gente chega no meio, o diabo quer fazer a gente desistir. Toda vez que a gente está perto de cruzar o limite, de não voltar mais atrás, o diabo quer fazer a gente desistir. Não desista. Diga, eu vou em frente, eu vou até o fim. Eu vou ver, vou viver, vou contemplar o que Deus tem para minha vida. Toma essa decisão e não deixa o diabo te roubar nada. Não deixa o diabo te desmotivar. Não deixa. Não deixa. Essa arma do diabo é muito antiga, muito frouxa. Pede para Jesus, fala, Jesus, dá uma chamada nesse demônio aí. Bota esse demônio para correr da minha vida e me coloca no eixo. Você vai se renovar, se restaurar. E amanhã na nossa EBD, lá na igreja, vai ter uma palavra muito especial sobre o que está acontecendo nesse tempo de jejum de 40 dias. Pastora, mas eu não sou da igreja, eu estou acompanhando pelo IGTV. Meu Deus, tem misericórdia. Fique em paz, porque eu vou te ajudar e vou liberar essa palavra para você também. Mas você precisa romper
Não vai dormir do jeito que você estava. Vai procurar Senhor e falar: Deus, hoje eu descobri a importância da tua voz na minha vida. Amém, minha gente? Hoje, 20/40, estamos aí no meio e eu convido você, vem jejuar com a gente, vem ser rema com a gente, arrasta esse avião para todo mundo que você conhece, porque com certeza tem alguém que está aí desmotivado, está cansado, está enfrentando as situações do jeito errado e Deus está dizendo assim: manda essa mensagem para essa pessoa. Deus vai usar você para falar com essa pessoa e vai te abençoar por isso. Amém, queridos? Um beijo, uma ótima noite. Eu encontro você amanhã.